Alô, alô pessoal, beleza, maravilha, já estamos aqui mais uma vez para mais um Robson Ramos Fala, hoje de seleção brasileira. Ontem Brasil 4, Paraguai 0, houve quem dissesse que estava muito fácil, né? E que já tem uma parcela dos torcedores se iludindo aí com o trabalho do Tite na seleção mais uma vez, que acha que a seleção vai ganhar de lavada a Copa do Mundo de 2022, que está muito empolgadinho, que tem que esperar a hora certa e tal. Calma, gente, calma dos dois lados. Primeira verdade. Ninguém pode se empolgar nem se julgar iludido, mas também a gente não pode cair na conversa fácil da turma que chama quem acredita, pelo menos um bom trabalho, de iludido, só porque alguns elogios estão sendo ouvidos novamente depois de algum tempo para a seleção brasileira de futebol. O que está acontecendo é o seguinte, pelo menos na maior parte das coisas que eu tenho visto e tenho concordado, as análises, pelo menos as mais sérias, estão cumprindo aquilo que se espera delas, ou seja, são observações reais sobre o que está acontecendo com o time do Brasil. E aí tem uma máxima boa para a gente usar no caso do resultado da terça-feira, da terça-feira do Jogo do Brasil, que é e daí que o Paraguai é uma seleção muito fraca? O Paraguai, é bom lembrar, é tradicional, mas está com um time muito fraco realmente. Quando você se dispõe a disputar bem os seus jogos, os seus torneios, a preparar um time, você tem a obrigação de jogar bem contra essas equipes, principalmente por serem elas mais fracas, e procurar boas atuações. Então, são duas coisas que acabam acontecendo em paralelo, mas que acabam gerando um pouco de confusão. Sim, é mais fácil jogar com um Paraguai frágil, mas sim, é importante observar coisas positivas que essa atual seleção do Tite vem mostrando. E quando eu digo atual, dando aquela sensação de que é um time diferente do que já existiu antes, é porque é mesmo. Porque há duas coisas também correndo em paralelo aí já em relação ao trabalho do Tite. Uma, que ele deu um pouco de sorte, e sorte é fundamental, ao conseguir reunir jogadores que renovam a equipe em bom momento. Então, estou falando aí de Vinícius Júnior, que vive uma fase sensacional lá no Real Madrid, e aí o cara tem que ser convocado. Vale a ressalva de que o Tite demorou para realizar essa convocação. Ele já poderia ter feito pelo menos 3 rodadas atrás das eliminatórias, 4, com a garantia de colocar o Vinícius para jogar, porque ele já estava bem, mas é importante que a gente entenda alguns critérios do técnico, algumas situações que ele quer observar e tal. Nós temos o Antony em grande fase e respondendo bem na seleção. Jogador que se destacou nos Jogos Olímpicos e a partir dali começou a ser observado com um pouco mais de atenção pelo Tite e acabou sendo trazido para a seleção principal. E acho que está cavando um lugar até para a Copa do Mundo aí. O Rodrigo, que ontem entrou no jogo, fez gol, é um reserva, óbvio, mas é um jogador que só cresce, né? Também está em boa fase no Real Madrid, também não é titular por lá, mas ele é um jogador que compõe bem. E o Matheus Cunha, que brilhou nos Jogos Olímpicos, é um jogador um pouco mais reservado, mais guardado, mas tem muito talento, tá no Atlético de Madrid, tem jogado bem. E o Tite deu algumas oportunidades a jogadores que ele antes segurava um pouco, caso do Fabinho, né? Chamou o Alex Telles nessa convocação para o lugar do Alexandre pelo lado esquerdo, ainda tem o Arana, que chegou aí também em algum outro momento que merece estar ali. E o time sem o Neymar, que é absolutamente fundamental. E quando você não tem um jogador como o Neymar e a equipe joga bem, a perspectiva é boa. E ela é diferente de alguns outros momentos da seleção brasileira. É bom a gente lembrar que, num passado recente, até mesmo com o Tite, o Brasil teve dificuldade para ganhar dos perebas, né? Então, se a gente fizer uma comparação desses 4-0 contra o Paraguai da terça e os 4-1 contra o Uruguai lá em Manaus, que também foi taxado o Uruguai como um time muito fraco e que por isso o Brasil tinha vencido, a gente tem que recordar em algumas oportunidades passadas que o Brasil teve problemas com o Paraguai fraco e com o Uruguai fraco.
Com o Tite como técnico e com o Dunga como técnico e outros técnicos assim também. Então, estar jogando melhor agora e construindo os resultados é absolutamente positivo. E outras coisas precisam ser consideradas, né? O Uruguai foi chamado de time fraquinho e tal, melhorou, está quase cravando uma vaga para a Copa também, então não deve ser desprezada a equipe celeste. Deu um trabalhão no clássico contra a Argentina, por exemplo. Né? Isso tem que ser levado em conta. Até porque a gente sabe que a Argentina é o segundo time desse continente também. E o Tite criou nesses últimos jogos das eliminatórias algo que a seleção brasileira também tinha dificuldade de algum tempo. Ele está construindo alternativas. Sabe aquela imagem famosa da Copa de 2010, com o Dunga tendo sido cobrado de ter levado Neymar e Paulo Henrique Ganso quando eles ainda eram muito novos? Eu concordei com o Dunga, achava que era muito cedo para levar, mas é um fato que quando ele chega no jogo contra a Holanda, num determinado momento, olha para o banco, conversa com o Jorginho e dá a impressão de, olha, não tem mais o que fazer. Se ele tem um fator surpresa ali, muita gente analisa assim, talvez a coisa pudesse ter sido diferente. E a seleção brasileira teve muita dificuldade nos últimos tempos de conseguir esses fatores surpresa. Era tudo muito previsível. E hoje não. Né? Você tem jogadores aí que serão capazes de dar respostas quando o time ficar desfalcado de jogadores importantes e precisar de alguma modificação. Eu acho que esse é o maior mérito da jornada atual do trabalho do Tite na seleção brasileira. O Brasil é um time hoje, inclusive ele tem experimentado algumas maneiras de jogar diferentes. Ontem, por exemplo, jogou com um volante só, o Fabinho, e 2 meias, né? Coutinho e Lucas Paquetá. E o time ficou muito solto. O temor que a gente tem é que, como o Tite tem as suas convicções de proteção, ele talvez ainda opte por ter um time com 2 volantes. Um mais pegador, ele tem usado muito Fred nessa função, e outro que, além de marcar, saia também, que é o caso do Casemiro. O Casemiro é titular absoluto. Né? Ontem, evidentemente, ele usou o Fabinho para testar uma segunda formação. Mas eu, por exemplo, gostaria de ver Casemiro, Paquetá e Neymar e o ataque de ontem. Rafinha, Cunha e Vinícius Júnior, eventualmente trocando para o Gabriel Jesus, eventualmente para um Firmino, que aí já são maneiras diferentes de jogar. Mas não trata-se, só para voltar então à história inicial, de se iludir. Não é isso. Acho que tem coisas positivas aí. Acho que o Tite está se desprendendo de alguns dogmas que ele tem, dando-se a oportunidade de trabalhar com um time mais solto, mais veloz e que ataque mais. E o Brasil vai precisar agredir, porque vai encontrar seleções que se fecham muito bem. E, ao mesmo tempo, tem testado os jogadores jovens, mas que tem dado uma resposta muito positiva. Eu acho que nos últimos 6 meses, a situação de Rafinha, Antony, Vinícius Júnior, até do Emerson Royal, bom lateral, que não sei se será titular, foi expulso no outro jogo, a bom lateral, né, que joga na Inglaterra, jogadores que estão se consolidando. O próprio Éder Militão também, que não é o titular absoluto, mas é bom zagueiro e faz boa campanha lá no Real Madrid. Aliás, a zaga do Brasil é um negócio muito sério, né? O que tem jogado Marquinhos é uma coisa absurda. Marquinhos é um gênio. E o Thiago Silva é um zagueiro espetacular. Né? Então, com relação a isso, o Brasil está muito bem garantido, não é de agora, já é de muito tempo. E eu acho que o mérito é ter construído alternativas para que o time seja menos dependente do Neymar, com uma vantagem. Para o Neymar também é bom, porque não fica toda a responsabilidade em cima dele, ele pode dividir com garotos ousados e, ao mesmo tempo, ficar mais solto para jogar de um jeito até mais importante para o time. O Brasil ainda tem 2 jogos nas eliminatórias, precisa enfrentar adversários mais difíceis, deve pegar a Inglaterra e mais à frente. Esse é um problema da América do Sul, mas não tem jeito, é um problema que está posto e ainda não tem condição de resolver. E só aí é que o Brasil vai ter uma outra noção do que pode fazer contra as seleções fortes da Europa na Copa do Mundo do ano que vem, caso cruze com elas. Precisa começar um jogo perdendo,
precisa ficar num jogo amarrado, correndo risco, para exatamente saber o que faz. Só que eu acho que hoje o caminho da seleção brasileira está bem melhor pavimentado do que estava há 2 anos. É um recomeço e positivo. Vamos observar assim. Grande abraço, gente!